Capítulo 18. Daí a dias, com efeito, a estalagem metia-se em obras. Os que ficaram sem casa foram aboletados a trouxe e mouche por todos os cantos, à espera dos novos cômodos. Ninguém se mudou para o cabeça de gato. As obras principiaram pelo lado esquerdo do cortiço, o lado do Miranda. Os antigos moradores tinham preferência e vantagens nos preços. Um dos italianos feridos morreu na misericórdia e o outro, também lá, continuava ainda em risco de vida. Bruno recolhera-se à ordem de que era irmão, e Leocádia, que não quis atender aquela carta escrita por Pombinha, resolveu-se a ir visitar o seu homem no hospital. Que alegrão para o infeliz a volta da mulher, aquela mulher levada dos diabos, mas de carne dura, a quem ele, apesar de tudo, queria muito. Com a visita, reconciliaram-se, chorando ambos, e Leocádia decidiu tornar para o São Romão e viver de novo com o marido. Agora fazia-se muito séria e ameaçava com pancada a quem lhe propunha brejeirices. Piedade, essa e que se levantou das febres completamente transformada. Não parecia a mesma depois do abandono de Jerônimo. Emagrecera em extremo. Perderá as cores do rosto, ficará feia, triste e resmungona. Mas não se queixava, e ninguém lhe ouvia falar no nome do esposo. Esses meses, durante as obras, foram uma época especial para a estalagem. O cortiço não dava ideia do seu antigo caráter, tão acentuado e, no entanto, tão misto. Aquilo agora parecia uma grande oficina improvisada, um arsenal, em cujo fragor a gente só se entende por sinais. As lavadeiras fugiram para o capinzal dos fundos, porque o pó da terra e da madeira sujava-lhes a roupa lavada. Mas, dentro de pouco tempo, estava tudo pronto, e, com imenso pasmo, viram que a venda, a cebosa bodega, onde João Romão se fez gente, ia também entrar em obras. Vendeiro resolvera aproveitar dela somente algumas das paredes, que eram de 1 metro de largura, talhadas à portuguesa. Abriria as portas em arco, suspenderia o teto e levantaria um sobrado, mais alto que o do Miranda e, com toda certeza, mais vistoso. Prédio para meter o do outro no chinelo. 4 janelas de frente, 8 de lado, com um terraço ao fundo. O lugar em que ele dormia com Bertoleza. A cozinha e a casa de pasto seriam abobadadas, formando, com a parte de taverna, um grande armazém, em que o seu comércio iria fortalecer-se e alargar-se. O barão e o botelho apareciam por lá quase todos os dias, ambos muito interessados pela prosperidade do vizinho, examinavam os materiais escolhidos. Para a construção, batiam com a biqueira do chapéu de sol no pinho de riga, destinado ao assoalho, e afetando-se bons entendedores, tomavam na palma da mão e esfarelavam entre os dedos um punhado da terra e da cal com que os operários faziam barro. Às vezes chegavam a ralhar com os trabalhadores, quando lhes parecia que não iam bem no serviço. João Romão, agora sempre de paletó, engravatado, calças brancas, colete e corrente de relógio, já não parava na venda, e só acompanhava as obras na folga das ocupações da rua. Principiava a tomar tino no jogo da bolsa, comia em hotéis caros e bebia cerveja em larga camaradagem, com capitalistas nos cafés do comércio. E a crioula? Como havia de ser? Era isto justamente o que, tanto o barão como o botelho, morriam porque lhe dissessem. Sim, porque aquela boa casa que se estava fazendo, e os ricos móveis, encomendados, e mais as pratas e as porcelanas que haviam de vir, não seriam, de certo para os beiços da negra velha. Conservá-la-ia como criada? Impossível. Todo Botafogo sabia que eles até fizeram vida comum. Todavia, tanto Miranda, como o outro, não se animavam a abrir o bico a esse respeito com o vizinho e contentavam-se em boquejar entre si. Misteriosamente, palpitando ambos por ver a saída que o vendeiro acharia para semelhante situação. Maldita preta dos diabos! Era ela o único defeito, o sinão de um homem tão importante e tão digno. Agora, não se passava um domingo sem que o amigo de Bertoleza fosse jantar à casa do Miranda. Iam juntos ao teatro. João Romão dava o braço a Zulmira, e, procurando galanteá-la e mais ao resto da família, desfazia-se em obséquios brutais e dispendiosos,
com uma franqueza exagerada que não olhava a gastos. Se tinham de tomar alguma coisa, ele fazia vir logo 3, 4 garrafas ao mesmo tempo, pedindo sempre o triplo do necessário e acumulando compras inúteis de doces, flores e tudo que aparecia. Nos leilões das festas de arraial era tão feroz sua febre de obsequiar a gente do Miranda, que nunca voltava para casa sem um homem atrás, carregado com os mimos que o vendeiro arrematava. E Bertoleza bem que compreendia tudo isso e bem que estranhava a transformação do amigo. Ele ultimamente mal se chegava para ela e, quando o fazia, era com tal repugnância, que antes não o fizesse. A desgraçada muita vez sentia-lhe cheiro de outras mulheres, perfumes de cocotes estrangeiras e chorava, em segredo, sem ânimo de reclamar os seus direitos. Na sua obscura condição de animal de trabalho, já não era amor o que a mísera desejava, era somente confiança. No amparo da sua velhice, quando de todo lhe faltassem as forças para ganhar a vida, e contentava-se em suspirar no meio de grandes silêncios durante o serviço de todo dia, covarde e resignada, como seus pais que a deixaram nascer e crescer no cativeiro. Escondia-se de todos, mesmo da gentalha do frege e da estalagem, envergonhada de si própria, amaldiçoando-se por ser quem era, triste de sentir-se a mancha negra, a indecorosa nódoa daquela prosperidade brilhante e clara. E, no entanto, adorava o amigo, tinha por ele o fanatismo irracional das caboclas do Amazonas pelo branco a que se escravizam, dessas que morrem de ciúmes, mas que também são capazes de matar-se para poupar ao seu ídolo a vergonha do seu amor. O que custava aquele homem consentir que ela, uma vez, por outra, se chegasse para junto dele? Todo dono, nos momentos de bom humor, afaga o seu cão. Mas qual? O destino de Bertoleza fazia-se cada vez mais estrito e mais sombrio. Pouco a pouco deixará totalmente de ser amante do vendeiro, para ficar sendo só uma sua escrava. Como sempre, era a primeira a erguer-se e a última a deitar-se, de manhã escamando peixe, à noite vendendo à porta, para descansar da trabalheira grossa das horas de sol, sempre sem domingo nem dia santo, sem tempo para cuidar de si, feia, gasta, imunda, repugnante, com o coração eternamente emprenhado de desgostos que nunca vinham à luz. Afinal, convencendo-se de que ela, sem ter ainda morrido, já não vivia para ninguém, nem tampouco para si, desabou num fundo entorpecimento apático, estagnado como um charco podre que causa nojo. Fizera-se áspera, desconfiada, sobrou-lhe o carrancudo, uma linha dura de um canto ao outro da boca. E durante dias inteiros, sem interromper o serviço, que ela fazia agora automaticamente, por um hábito de muitos anos, gesticulava e mexia com os lábios, monologando sem pronunciar as palavras. Parecia indiferente a tudo que a cercava. Não obstante, certo dia em que João Romão conversou muito com Botelho, as lágrimas saltaram dos olhos da infeliz, e ela teve de abandonar a obrigação, porque o pranto e os soluços não lhe deixavam fazer nada. Botelho havia dito ao vendeiro: faça o pedido. É a ocasião. Hein? Pode pedir a mão da pequena. Está tudo pronto. O barão dá má? Dá. Tem certeza disso? Ora! Se não tivesse, não lhe o diria deste modo. Ele prometeu? Falei-lhe, fiz-lhe o pedido em seu nome. Disse que estava autorizado por você. Fiz mal? Mal? Fez muito bem. Creio até que não é preciso mais nada. Não, se o Miranda não vier logo ao seu encontro, é bom você lhe falar. Compreende? Ou escrever. Também. E a menina? Respondo por ela. Você não tem continuado a receber as flores? Tenho. Pois então não deixe pelo seu lado de ir mandando também as suas e faça o que lhe disse. Atire-se, seu João, atire-se enquanto o angu está quente. Por outro lado, Jerônimo empregara-se na pedreira de São Diogo, onde trabalhava dantes, e morava agora com a Rita numa estalagem da Cidade Nova. Tiveram de fazer muita despesa para se instalarem. Foi-lhes preciso comprar de novo todos os arranjos de casa, porque do São Romão Jerônimo só levou dinheiro, dinheiro que ele já não sabia poupar. Com o asseio da mulata sua casinha ficou, todavia, que era um regalo.
Tinham cortinado na cama, lençóis de linho, fronhas de renda, muita roupa branca, para mudar todos os dias, toalhas de mesa, guardanapos, comiam em pratos de porcelana e usavam sabonetes finos. Plantaram à porta uma trepadeira que subia para o telhado, abrindo pela manhã. Flores escarlates, de que as abelhas gostavam muito, penduraram gaiolas de passarinho na sala de jantar, sortiram a despensa de tudo o que mais gostavam. Compraram galinhas e marrecos e fizeram um banheiro só para eles, porque o da estalagem repugnou a baiana que, nesse ponto, era muito escrupulosa. A primeira parte da sua lua de mel foi uma cadeia de delicias contínuas. Tanto ele como ela, pouco ou nada trabalharam. A vida dos dois resumira-se, quase que exclusivamente, nos 8 palmos de colchão novo, que nunca chegava a esfriar de todo. Jamais a existência pareceu tão boa e corredia para o português. Aqueles primeiros dias fugiram-lhe como estrofes seguidas de uma deliciosa canção de amor, apenas espacejada pelo estribilho dos beijos em dueto. Foi um prazer, prolongado e amplo, bebido sem respirar, sem abrir os olhos, naquele colo carnudo e dourado da mulata, a que o cavouqueiro se abandonara como um bêbado que adormece abraçado a um garrafão inesgotável de vinho gostoso. Estava completamente mudado. Rita apagara-lhe a última réstia das recordações da pátria. Secou, ao calor dos seus lábios grossos e vermelhos, a derradeira lágrima de saudade, que o desterrado lançou do coração com o extremo arpejo que a sua guitarra suspirou. A guitarra substituiu-a ela pelo violão baiano, e deu-lhe a ele uma rede, um cachimbo, e embebedou-lhe os sonhos de amante prostrado com as suas cantigas. Do norte, tristes, deleitosas, em que há caboclinhos curupiras, que no sertão vêm pitar à beira das estradas em noites de lua clara, e querem que todo viajante que vai passando-lhe ceda fumo e cachaça, sem o que, ai deles. O curupira transforma-os em bicho do mato, e deu-lhe do seu comer da Bahia, temperado com fogoso azeite de dendê, cor de brasa, deu-lhe das suas muquecas escandescentes. De fazer chorar, habituou-lhe a carne ao cheiro sensual daquele seu corpo de cobra, lavado 3 vezes ao dia e 3 vezes perfumado com ervas aromáticas. O português abrasileirou-se para sempre, fez-se preguiçoso, amigo das extravagâncias e dos abusos, luxurioso e ciumento, fora-se-lhe de vez o espírito da economia e da ordem, perdeu a esperança de enriquecer e deu-se todo, inteiro, a felicidade de possuir a mulata e ser possuído só por ela, só ela, e mais ninguém. A morte do firmo não vinha nunca toldar-lhes o gozo da vida. Quer ele, quer a amiga, achavam a coisa muito natural. O Facínora matara tanta gente, fizera tanta maldade, devia, pois, acabar como acabou. Nada mais justo. Se não fosse Jerônimo, seria outro. Ele assim o quis, bem feito. Por esse tempo, Piedade de Jesus, sem se conformar com a ausência do marido, chorava o seu abandono e ia também agora se transformando de dia para dia, vencida por um desmazelo de chumbo, uma dura desesperança, a que nem as lágrimas bastavam para adoçar as agruras. A princípio, ainda pobre de Cristo, tentou resistir com coragem àquela viuvez pior que essa outra, em que há, para elemento de resignação, a certeza de que a pessoa amada nunca mais terá olhos para cobiçar mulheres, nem boca para pedir amores, mas depois começou a afundar, sem resistência na lama do seu desgosto, covardemente, sem forças para iludir-se, com uma esperança fátua, abandonando-se ao abandono, desistindo dos seus princípios, do seu próprio caráter, sem se ter já neste mundo na conta de alguma coisa e continuando a viver somente porque a vida era teimosa e não queria deixá-la ir apodrecer lá embaixo, por uma vez. Deu para desleixar-se no serviço. As suas freguesas de roupa começaram a reclamar. Foi-lhe fugindo o trabalho pouco a pouco, fez-se madraça e moleirona, precisando já empregar grande esforço para não bulir nas economias que Jerônimo lhe deixará, porque isso devia ser para a filha, aquela pobrezita orfanada antes da morte dos pais. Um dia, Piedade levantou-se queixando-se de dores de cabeça, zoada nos ouvidos e o estômago embrulhado. Aconselharam-lhe que tomasse um trago de
Para ti. Ela aceitou o conselho e passou melhor. No dia seguinte repetiu a dose. Deu-se bem com a perturbação em que apunha o álcool, esquecia-se um pouco, durante algum tempo das amofinações da sua vida, e, gole a gole, habituara-se a beber todos os dias o seu meio martelo de aguardente, para enganar os pesares. Agora, que o marido já não estava ali para impedir que a filha pusesse os pés no cortiço, e agora que Piedade precisava de consolo, a pequena ia passar os domingos com ela. Saíra uma criança forte e bonita, puxara do pai o vigor físico e da mãe a expressão bondosa da fisionomia. Já tinha 9 anos. Eram esses agora os únicos bons momentos da pobre mulher, esses que ela passava ao lado da filha. Os antigos moradores da estalagem principiavam a distinguir a menina com a mesma predileção com que amavam Pombinha, porque em toda aquela gente havia uma necessidade moral de eleger para mimoso da sua ternura um intizinho delicado e superior, a que eles privilegiavam respeitosamente, como súditos a um príncipe. Crismaram-na logo com o cognome de Senhorinha. Piedade, apesar do procedimento do marido, ainda no íntimo se impressionava com a ideia de que não devia contrariá-lo nas suas disposições de pai. Mas que mal tinha que a pequena fosse ali? Era uma esmola que fazia a mãe. Lá pelo risco de perder-se. Ora Deus, só se perdia quem mesmo já nascerá para a perdição. A outra não se conservara sã e pura, não achara noivo, não casara e não vivia dignamente com seu marido? Então. E Senhorinha continuou a ir à estalagem, a princípio nos domingos pela manhã, para voltar à tarde, depois já de véspera, nos sábados, para só tornar ao colégio na segunda-feira. Jerônimo, ao saber disto, por intermédio da professora, revoltou-se no primeiro ímpeto, mas, pensando bem no caso, achou que era justo deixar a mulher aquele consolo. Coitada! Devia viver bem aborrecida da sorte. Tinha ainda por ela um sentimento compassivo, em que a melhor parte nascerá com o remorso. Era justo, era, que a pequena aos domingos e dias santos lhe fizesse companhia. E então, para ver a filha, tinha que ir ao colégio nos dias de semana. Quase sempre. Levava-lhe presentes de doce, frutas, e perguntava-lhe se precisava de roupa ou de calçado. Mas, um belo dia, apresentou-se tão ébrio, que a diretora lhe negou a entrada. Desde essa ocasião, Jerônimo teve vergonha de lá voltar e as suas visitas. A filha tornaram-se muito raras. Tempos depois, Senhorinha entregou à mãe uma conta de 6 meses da pensão do colégio, com uma carta em que a diretora negava-se a conservar a menina, no caso que não liquidassem prontamente a dívida. Piedade levou as mãos à cabeça, pois o homem já nem o ensino da pequena queria dar. Que lhe valesse? Deus! Onde iria ela fazer dinheiro para educar a filha? Foi à procura do marido. Já sabia onde ele morava. Jerônimo recusou-se. Por vexame, mandou dizer que não estava em casa. Ela insistiu, declarou que não arredaria dali sem lhe falar. Disse em voz bem alta que não ia lá por ele, mas pela filha, que estava arriscada a ser expulsa do colégio. Ia para saber que destino lhe havia de dar, porque agora a pequena estava muito taluda para ser enjeitada na roda. Jerônimo apareceu afinal, com um ar triste de vicioso envergonhado que não tem ânimo de deixar o vício. A mulher, ao vê-lo, perdeu logo toda a energia com que chegará e comoveu-se tanto, que as lágrimas lhe saltaram dos olhos as primeiras palavras que lhe dirigiu. E ele abaixou os seus e fez-se lívido defronte daquela figura, avelhantada, de peles vazias, de cabelos sujos e encanecidos. Não lhe parecia a mesma. Como estava mudada! E tratou-a com brandura, quase a pedir-lhe perdão, a voz muito espremida no aperto da garganta. Minha pobre velha! Balbuciou, pousando-lhe a mão larga na cabeça. E os dois emudeceram um defronte do outro, arquejantes. Piedade sentiu ânsias de atirar-se-lhe nos braços, possuída de imprevista ternura com aquele simples afago do seu homem. Um súbito raio de esperança iluminou-a toda por dentro, dissolvendo de relance os negrumes acumulados ultimamente no seu coração.
Contava não ouvir ali senão palavras duras e ásperas, ser talvez repelida grosseiramente, insultada pela outra e coberta de ridículo pelos novos companheiros do marido, mas, ao encontrá-lo também triste e desgostoso, sua alma prostrou-se, reconhecida, e, assim que Jerônimo, cujas lágrimas corriam já silenciosamente, deixou que a sua mão fosse descendo da cabeça ao ombro e depois à cintura da esposa, ela desabou, escondendo o rosto contra o peito dele, numa explosão de soluços que lhe faziam vibrar o corpo inteiro. Por algum tempo choraram ambos abraçados. Consola-te. Que queres tu? São desgraças, disse o cavouqueiro afinal, limpando os olhos. Foi como se eu tivesse te morrido. Mas podes ficar certa de que te estimo e nunca te quis mal. Volta para casa. Eu irei pagar o colégio de nossa filhinha e hei de olhar por ti. Vai, e pede a Deus Nosso Senhor que me perdoe os desgostos que te tenho eu dado. E acompanhou-a até o portão da estalagem. Ela, sem poder pronunciar palavra, saiu cabisbaixa, a enxugar os olhos no chale de lã, sacudida ainda de vez em quando por um soluço retardado. Entretanto, Jerônimo não mandou saldar a conta do colégio, no dia seguinte, nem no outro, nem durante todo o resto do mês, e ele, coitado, bem que se mortificou por isso. Mas onde ia buscar dinheiro naquela ocasião? O seu trabalho mal lhe dava agora para viver junto com a mulata. Estava já alcançado nos seus ordenados e devia ao padeiro e ao homem da venda. Rita era desperdiçada e amiga de gastar a larga, não podia passar sem uns tantos regalos de barriga e gostava de fazer presentes. Ele, receoso de contrariá-la e quebrar o ovo da sua paz, até então, completo com respeito à baiana, subordinava-se calado e afetando até satisfação. No íntimo, porém, o infeliz sofria deveras. A lembrança constante da filha e da mulher apoquentava-o com pontas de remorso, que dia a dia lastravam na sua consciência, à proporção que esta ia acordando daquela cegueira. O desgraçado sentia e compreendia perfeitamente todo o mal da sua conduta, mas só a ideia de separar-se da amante punha-lhe logo o sangue doido e apagava-se-lhe de novo a luz dos raciocínios. Não, não. Tudo o que quisessem, menos isso. E então, para fugir àquela voz irrefutável, que estava sempre a se razinar dentro dele, bebia em camaradagem com os companheiros e habituara-se, dentro, em pouco, à embriaguez. Quando Piedade, 15 dias depois da sua primeira visita, tornou lá, um domingo, acompanhada pela filha, encontrou o bêbado, numa roda de amigos. Jerônimo recebeu-as com grande escarcéu de alegria. Fê-las entrar. Beijou-a pequena repetidas vezes e suspendeu-a pela cintura, soltando exclamações de entusiasmo. Com 1.000.000 de raios. Que linda estava sua morgadinha! Obrigou-as logo a tomar alguma coisa e foi chamar a mulata. Queria que as duas mulheres fizessem as pazes no mesmo instante. Era questão decidida. Houve uma cena de constrangimentos, quando a portuguesa se viu defronte da baiana. Vamos! Vamos! Abracem-se! Acabem com isso por uma vez! Bradava Jerônimo, a empurrá-las uma contra a outra. Não quero aqui caras fechadas. As duas trocaram um aperto de mão, sem se fitarem. Piedade estava escarlate de vergonha. Ora, muito bem, acrescentou o cavouqueiro. Agora, para a coisa ser completa, hão de jantar conosco. A portuguesa opôs-se, resmungando desculpas, que o cavouqueiro não aceitou. Não as deixo sair. É boa, pois hei de deixar ir minha filha sem matar as saudades. Piedade assentou-se a um canto, impaciente pela ocasião de entender-se com o marido sobre o negócio do colégio. Rita, volúvel como toda mestiça, não guardava rancores e, pois, desfez-se em obséquios com a família do amigo. Mas outras visitas saíram antes do jantar. Puseram-se à mesa às 4 horas e principiaram a comer com boa disposição, carregando no virgem logo desde a sopa. Senhorinha destacava-se do grupo, na sua timidez de menina de colégio parecia, entre aquela gente, triste e
assustada ao mesmo tempo. O pai acabrunhava-a com as suas solicitudes brutais e com as suas perguntas sobre os estudos. À exceção dela, todos os outros estavam, antes da sobremesa, mais ou menos chumbados pelo vinho. Jerônimo, esse estava, de todo. Piedade, instigada por ele, esvaziara frequentes vezes o seu copo e, ao fim do jantar, dera para queixar-se amargamente da vida. Foi então que ela, já com azedume na voz, falou na dívida do colégio e nas ameaças da diretora. Ora, filha, disse-lhe o cavouqueiro, agora estás tu também aí com essa mastigação. Deixa as tristezas outra vez. Não nos amargures o jantar. Triste sorte a minha. Ai, ai, que temos lamúria. Como não me hei de queixar, se tudo me corre mal? Sim, pois se é para isso que aqui vens, melhor será não tornares cá. Resmungou Jerônimo, franzindo o sobrolho. Que diabo! Com choradeiras nada se endireita. Tenho eu culpa de que sejas infeliz? Também o sou e não me queixo de Deus. Piedade abriu a soluçar. Aí temos! Berrou o marido, erguendo-se e dando urna punhada forte sobre a mesa. E aturem-na. Por mais que um homem se não queira zangar, há de estourar. Por força. Ora bolas! Senhorinha correu para junto do pai, procurando contê-lo. Sebo! Berrou ele, desviando-a. Sempre a mesma coisa. Pois não estou disposto a aturar isto. Arre! Eu não vim cá por passeio. Prosseguiu Piedade entre lágrimas. Vim cá para saber da conta do colégio. Pague a você, que tem lá o dinheiro que lhe deixei. Eu é que não tenho nenhum. Ah! Então com que não pagas? Não. Com 1 milhão de raios. É que és muito pior do que eu supunha. Sim, hein? Pois então deixe-me cá com toda a minha ruindade e despache o beco. Despacho, antes que eu faça alguma asneira. Minha pobre filha. Quem olhará por ela, senhor dos aflitos? A pequena já não precisa de colégio. Deixe-a cá comigo, que nada lhe faltará. Separar-me de minha filha? A única pessoa que me resta? Ó mulher, você não está separada dela a semana inteira? Pois pequena, em vez de ficar no colégio, fica aqui, e aos domingos irá vê-la. Ora aí tem. Eu quero antes ficar com minha mãe. Balbuciou a menina, abraçando-se. A Piedade. Ah! Também tu, ingrata, já me fazes guerra? Pois vão com todos os diabos. E não me tornem cá para me ferver o sangue, que já tenho de sobra com que arreliar-me. Vamos daqui! Gritou a portuguesa, travando da filha pelo braço. Maldita a hora em que vim cá! E as duas, mãe e filha, desapareceram, enquanto Jerônimo, passeando de um para outro lado, monologava, furioso sob a fermentação do vinho. Rita não se metera na contenda, nem se mostrará a favor de nenhuma das partes. O homem, se quisesse voltar para junto da mulher, que voltasse. Ela não o prenderia, porque amor não era obrigado. Depois de falar só por muito espaço, o cavouqueiro atirou-se a uma cadeira, despejou sombrio 2 dedos de laranjinha num copo e bebeu-os de um trago. Arre! Assim também não. A mulata então aproximou-se dele, por detrás, segurou-lhe a cabeça entre as mãos e beijou na boca, arredando com os lábios a espessura dos bigodes. Jerônimo voltou-se para a amante, tomou-a pelos quadris e assentou-a em cheio sobre as suas coxas. Não te rales, meu bem, disse ela, afagando-lhe os cabelos. Já passou. Tens razão. Besta fui eu em deixá-la por pé cá dentro de casa. E abraçaram-se com ímpeto, como se o breve tempo roubado pelas visitas fosse uma interrupção nos seus amores. Lá fora, junto ao portão da estalagem, Piedade, com o rosto escondido no ombro da filha, esperava que as lágrimas cedessem um pouco, para as duas seguirem o seu destino de enxotadas.